Eu para vir aqui, eu fiquei pensando nisso. Quais são as razões que levam a população a usar tanto medicamento? Então eu fiquei pensando o seguinte, que eu acho que nós podíamos discutir aqui. Primeiro, a cada vez mais há uma pressão dos laboratórios em cima dos médicos. Grande parte dos médicos tem um trabalho em funções públicas, atendendo um cliente num tempo extremamente pequeno, onde ele não tem muita possibilidade de entrar na vida do cliente e olhar certo problema. Então, ele, com essa pressão do laboratório, ele vem e acaba receitando. Além de tudo, essa cultura, eu culpo também a própria Faculdade de Medicina, que tem um estudo praticamente dirigido quase sempre para o biológico. Um outro aspecto que eu considero é que essa cultura, dada pela Escola de Medicina, pressionada pelo laboratório, ela entrou entre o povo. E o povo tem uma ideia do medicamento quase como mágico, como um símbolo, e passa a tomar o medicamento como uma salvação. Então, essas são as minhas primeiras ideias. Apenas para completar, eu tenho a impressão que um dos medicamentos mais usados no mundo são os benzodiazepínicos, ou seja, diazepam, lexotan, lorax e outras coisas mais. Normalmente, quando se procura um médico, há uma expectativa muito grande de se receber um medicamento que será a solução de um problema de saúde. E difícil, com muita dificuldade, e todos os médicos em todas as áreas têm bastante dificuldade em explicar para o paciente, pelo menos na área pediátrica é isso, explicar para uma mãe, para um pai, que o seu filho não precisa de um medicamento. A ação médica, a receita medicamentosa, ela é um dos itens e deve ser o último item da consulta pediátrica. Existem outras ações que o médico deve fazer, como orientação alimentar, orientação com relação à vacinação, orientação com relação à prevenção de acidente, com relação ao desenvolvimento da criança, que muitas vezes está normal, tanto o desenvolvimento como o crescimento, mas as pessoas não sentem satisfeitas, pelo menos isso a gente observa muito na pediatria, em chegar ao médico e ter uma resposta: não, seu filho está sadio, está muito bem e não precisa de medicamento nenhum. Isso causa uma certa decepção. Bom, eu fui ao médico, eu tenho que trazer pelo menos uma vitamina, pelo menos um fortificante, um remédio para abrir o apetite. Então, eu acho que existe uma cultura bastante errônea com relação a expectativa que se tem da consulta médica, da ação do médico. A ação do médico não é receitar medicamento. E talvez do próprio médico também, né? Exatamente. O próprio médico acha, às vezes, que tem que receitar alguma coisa. Se sente obrigado. Há uma pressão do próprio paciente. Né? Tá, eu queria fazer uma observação no seguinte aspecto. Nós temos essa questão vamos dizer, da prescrição indiscriminada ou exagerada, em função até da questão cultural da pressão do paciente sobre o profissional médico. Mas temos também alguns outros fatores. Nós temos um levantamento a respeito do porquê desse consumo indevido. O consumo sem a prescrição médica. Sabemos que é exagerado, né? A matéria foi aberta com essa notícia que 70% dos medicamentos são consumidos sem uma orientação médica. Muito bem. E nós fizemos um levantamento desse porquê. A primeira resposta foi a questão de ordem social mesmo. Dificuldade de acesso aos médicos, aos serviços de saúde nesse país. E aí recorriam às práticas nos balcões de farmácia, drogarias, etc. A segunda é a cultura da medicação do vizinho, da mãe, do pai, do filho. Eu tomei, melhorei com isso, toma também que você vai melhorar. Aquela cultura da recomendação, da automedicação, né? Ele se automedica e recomenda também para o próximo. E uma terceira questão que deve ser levantada aqui, e nós brigamos muito por isso, é a questão da legislação. A facilidade de acesso a medicamento nesse país é um absurdo. Olha, a grande maioria dos medicamentos que estão nas prateleiras tem aquela tarja vermelha, venda sob prescrição médica. É isso obedecido? Não. Mas o fato é o seguinte, as vigilâncias sanitárias, né, os organismos responsáveis, não agem ou agem muito pouco a respeito disso. O próprio Ministério da Saúde deixa muito a desejar, sofrendo pressões das multinacionais, dos grandes laboratórios. Essa questão tem que ser abordada também, porque as farmácias e drogarias viraram entreposto de venda de medicamentos. Diferente do seu fim, que é ser um estabelecimento de saúde também. Sim.
O Brasil, acho que todos estão, né, sabendo aí, é noticiado quase todo dia, é o maior importador de anfetaminas, anorexígenos, chamado inibidor de apetite, do mundo. É um dado absurdo. O Brasil importa mais que todos os outros países do mundo. Inclusive, em referência a isso, a Organização Mundial de Saúde, que controla essa importação e exportação desse tipo de medicamento, é um medicamento controlado, tem um controle mais rígido, mais rigoroso, a nível internacional, esteve a ponto de caçar o direito do Brasil estar importando esse tipo de medicamento. Porque o uso abusivo dessas drogas para emagrecer no nosso país está exagerado, né? Tanto é que tivemos agora há pouco tempo uma resolução que está tentando legislar um pouco mais a respeito disso. Os médicos vão prescrever, tem que ser cadastrado, a farmácia tem que receber 3 notificações do medicamento, etc. Isso é uma posição colocada pelo Ministério da Saúde em função, a argumentação é essa, em função do uso abusivo de medicamentos para emagrecer. E aí volta aquela história do que é ser magro hoje, saúde, o padrão de beleza. Mas o que leva essa procura? Eu acho que nós devíamos tentar ver o que força isso, porque não é só a miséria. Se nós olharmos a um tipo de... Na minha área de psiquiatria, grande parte das pessoas usam os benzodiazepínicos. Grande parte das mulheres de uma certa idade, de classe socioeconômica alta, chamada isso, usa medicamentos para emagrecer, por exemplo. O velho usa um remédio para dormir. Então há uma cultura, umas ideias em direção que leva a isso. E transfere para o pobre, né? Fico pensando, cara, esse gancho que você deu a respeito disso aí é uma das coisas que eu tinha interesse de colocar. Certo. Porque a questão da pessoa hoje em querer transformar o cuidado de saúde dele, né, que seria, nas medidas gerais, coisas que o Sabino tinha colocado, transferir para uma pílula, para um medicamento, coisas que talvez na consulta médica ele pudesse ter uma abordagem diferente. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele quer uma medicação para resolver o problema dele rápido, de preferência rápido, né? Quando você coloca para ele que ele precisa, antes de pensar em uma pílula, em uma droga, alguma coisa, que teria que ficar atento a algumas questões do hábito de vida, da higiene, deles ser responsável pela saúde dele e não transferir isso para o medicamento ou o médico. Eu acho que isso... Você deu um outro gancho, né? Provavelmente, grande parte das doenças, claro que há um aspecto genético, né, ou alimentar, mas grande parte é hábito de vida, né? Então, depende de uma forma de conduta, não vai ser magicamente através das pílulas. Eu acho que isso aí também, em pediatria, é isso mesmo, e tem estudos bastante corretos, assim, com metodologia bastante apuradas da Organização Mundial de Saúde, que mostram que, pelo menos em pediatria, 30% das doenças, elas são autocuráveis, elas curam com um comprimido de maisena, de amido. Né? O placebo. Do placebo. Né? Mas é difícil tirar isso da população. Parece que tem alguma coisa atrás disso, alguma segurança. Na classe pobre, porque ela não encontra isso de outra maneira em função da condição de vida que ela tem. Na classe de poder econômico mais avançado, maior, como as mães às vezes trabalham, têm uma série de outras atividades, elas procuram suplementar aquilo que falta, que é de cuidado pessoal, de contato com a criança, através de se tentar, principalmente, a enxurrada de medicamentos para ficar forte, para a inteligência. Eu acho isso um absurdo. Se existisse medicamento para memória, todo mundo empatava em primeiro lugar no vestibular, né? Seria uma maravilha você tomar uma pílula assim e ficar com a memória tudo em dia ali, né? Que maravilha, né? Concorrem, né? Por que é que há tantas pessoas hipocondríacas nesse país? Não há tanto, não. Acho que, felizmente, não há tanto, não. Mas olha, eu conheço muitos, hein? Eu já vi uma definição muito boa de hipocondríaco, que é mais ou menos o que eu falei agora mesmo. Hipocondríaco é um sujeito que acredita que ter uma saúde é não sentir nada. Então ele está sempre... Qualquer coisinha tem que procurar.
O hipocondríaco, os poucos casos que eu tive, eles geralmente procuram muitos médicos, mas não tomam os remédios receitados pelo médico. Ele toma aquele que ele acha. Eu lembro, eu internei um paciente hipocondríaco, um engenheiro, no hospital, e dava para ele um antidepressivo. E o antidepressivo que eu receitava tinha efeitos colaterais de boca seca, constipação intestinal, né, uma série de... Ele não sentia nada. Deve estar julgando. E depois descobri debaixo da cama dele os remédios. Então o hipocondríaco toma muito remédio em função disso. Esses outros, assim, que compram muito remédio, eu acho que não são hipocondríacos. Eu continuo com aquilo. O remédio é quase uma religião, é uma fonte de devoção, de orientação. Com isso eu vou... Em velho, hoje eu conversei com uma pessoa que trabalha no asilo, ela estava falando isso, que a necessidade dos idosos, né, de tomar a pílula, mas se falar assim, se tirar aquilo, então eles estão sem segurança. Né? Isso, a necessidade também acontece na pediatria. Parece que a pediatria e a geriatria, elas têm uma certa semelhança, porque elas ocupam uma fase de desenvolvimento ou de regressão do ser humano. Não sei se o termo regressão seria o termo correto, mas da modificação da personalidade, do comportamento, dos hábitos. Há uma tendência de se usar muito medicação por semelhança, né? Então, a mãe vai num determinado colega, ou alguns colegas, e aquele colega, às vezes, por necessidade do próprio paciente, receita uma vitamina. E ela, lá no banhozinho de sol da praça, ela fala para outra, mas o meu está tomando uma vitamina, o seu não está tomando nada, o seu médico não receitou, é preciso tomar, né? E a gente tem uma quantidade muito grande de pediatria com as vitaminas, as medicações para tosse e para resfriado, os descongestionantes nasais, que o Hilton já que causa dependência, que causa excitação, que causa muito mais malefícios do que benefícios para a criança, principalmente na criança pequena. Existem alguns medicamentos que a criança são mais sensíveis do que o adulto, do que o adolescente, doses menores causam dependência e causam efeitos colaterais sérios. Eu trabalho com terapia intensiva, tenho 20 e tantos anos, e mensalmente a gente tem crianças intoxicadas seriamente em CTIs, né, assim, com funções debilitadas em função de mau uso de medicamentos. Eu queria colocar um outro aspecto interessante. Quando eu recebi o convite para vir participar aqui, eu resolvi dar uma olhada nos anuários estatísticos do Brasil de mortalidade em criança, para ter algumas referências. E uma observação que eu vi lá, estatística, está nas bibliotecas, nos anuários de mortalidade do Brasil, se morre abaixo de 14 anos muito mais com medicamentos, com efeitos colaterais, intoxicação de medicamentos, do que inseticidas, por exemplo, que são... Então, assim, drogas que são feitas para matar, mata muito menos que drogas que são feitas para salvar. Então, assim, é um contrassenso que, assim, eu constatei isso, que, assim, parado, assim, falei, não é possível. Não sei se vai ser possível a Câmara fazer uma tomada aqui, provavelmente sim, né? O que a gente combate na criança, porque na criança a questão da intoxicação do medicamento, do efeito colateral do medicamento, existe o efeito colateral que às vezes é previsto, o médico sabe a necessidade do medicamento e ele ocorre. E existe a intoxicação, como o Rio que falou lá no pronto-socorro, o doutor Délio lá, ele tem uma estatística muito boa, e as intoxicações, elas ocorrem em criança, os medicamentos ocupam o primeiro lugar em intoxicação na criança. Nós já estamos mostrando aí os medicamentos, doutor. Sim. E esses medicamentos, como vocês podem ver aqui, eu duvido que alguma pessoa possa separar quais os medicamentos, quais os comprimidos aqui, que são medicamentos e que são balas que eu comprei numa confeitaria. São muito parecidos. E a criança, no seu espírito mágico,
ela é muitas vezes educada de uma maneira errônea, porque a mãe vai administrar o medicamento e diz assim, toma que é balinha, é gostoso para você ficar forte. Quer dizer, imagina o que tem de conteúdo se a gente for analisar essa colocação. Quer dizer, toma que é balinha para você ficar forte igual o Super-Homem ou o Batman, né? Tá certo? Então, quando ela descobre aquela caixinha que é gostoso, que é balinha e que é para ficar forte igual o Batman, ela de vez em quando resolve até voar e tem uns acidentes. Então, muito cuidado com esse tipo de colocação para a criança.